Seja muito bem-vindos a mais um episódio do Sintonize e Empreenda, o podcast que traz histórias reais e traz o empreendedorismo na prática e a transição do CLT para o mundo do empreendedor. E antes de trazer a nossa super mega convidada, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. A nossa primeira patrocinadora, a Patrícia, que é da Mimos e Arte. Então, se você quer divulgar o seu trabalho, colocar autenticidade na sua marca, colocar produtos, colocar até mesmo, agora que a gente já está, né, nesse mês de volta às aulas, kits escolares personalizados com o seu filho, com o personagem preferido, ou até mesmo se você, que é empreendedor, você consegue fazer press kits exclusivos, onde você vai ser lembrado, e lembrando melhor ainda, Patrícia, ela torna sonhos em realidade. Então, você sonha e ela realiza. Como? Não sei, mas que ela faz, ela faz. E a nossa próxima patrocinadora é a revista Estilo Glamour Magazine. Então, se você, mulher empreendedora, já está preparada para o próximo nível, é a revista que vai te levar a abrir fronteiras. Inclusive, a próxima edição é diretamente do Uruguai. E a nossa capa é ninguém mais, ninguém menos que Mara Maravilha. Então, se você está preparada e acha que 2026 é o seu ano, você precisa estar junto com a Estilo e Glamour. Lembrando que a edição ela sai em junho, então até lá você tem tempo de você treinar o seu espanhol para você não passar vergonha e até mesmo você viralizar internacionalmente. Então pensa bem nisso. E sem mais delongas, a gente vai trazer a nossa convidada, ela que é a mentora das mentoras, que é a minha mentora inclusive, e que ela que levanta, posiciona mulheres e te traz para você faturar mais de 100 mil vendendo a sua mentoria e te posicionando com autenticidade. Sem mais delongas, Amanda Lopes. Uau! Depois dessa abertura, meu Deus, eu nem preciso mais vender o meu peixe, hein? Não precisa mais, né? Eu fico muito Gratidão. feliz. Quero agradecer muito esse apoio de você estar aqui. A gente sabe que a agenda da mentora é lotada. A gente tem que marcar com antecedência, mas aí a gente faz as coisas acontecer. E não, eu vou, a gente dá um jeito. Então, eu quero agradecer muito, primeiramente, de você ter aceitado esse convite, de poder estar aqui contando um pouquinho da sua história, sua trajetória e até mesmo o trabalho que você faz e a mudança que ele traz na vida das pessoas. Porque eu sou suspeita para falar, porque eu sou aluna, mas assim, é uma mudança que quando você fala, ela ajuda pessoas a ganharem, a faturarem 100 mil, você fala, mais um coach, maior papo de coach, que só na internet a gente vê. E aí quando você começa a aprender e fazer aquilo, você fala, opa, eita, que o negócio aqui pega fogo. Mas antes da gente entrar no conteúdo que a Amanda faz, eu quero saber, quem é a Amanda? Cadê a essência da Amanda? De onde que surgiu essa leoa, essa águia que veio colocando mulheres para ser master? Como que veio? Bom, vamos lá. Primeiro, eu fico muito emocionada em ouvir de você esse relato, porque assim, cada mentorada que entra, eu olho para a essência dela. Porque eu lembro da Amanda lá de trás, da menina sonhadora, da menina cheia de objetivos, que muitas vezes nem a própria família acreditava, mas eu tinha esse sonho, esse desejo. E quando eu me vejo hoje levantando outras mulheres, trazendo mulheres para o lugar de fala delas, onde elas podem realmente ser bem pagas, ser reconhecidas pelo que elas são, isso me traz uma euforia. Então, vou me segurar aqui para não chorar, não vale, de né? Deus, eu prometi também que eu não ia chorar. Tô conseguindo até agora. Eu sou muito feliz em estar aqui, em ver você também crescendo. O seu crescimento é o meu crescimento, o seu sucesso é o meu sucesso. Você que é uma águia também, que voa, que não tem tempo ruim, parabéns, tá? Parabéns, eu estou muito orgulhosa. Obrigada. E quem é a Amanda, né, Cami? A Amanda, uma menina simples, que nasceu na classe média baixa, né? Vamos ser bem sinceras. Uma menina muito simples, mas muito sonhadora. E às vezes eu me pego lembrando de algumas coisas da infância, né? Quando eu tinha ali uns 7, 8 anos, minha mãe diz, e eu me lembro disso, né? Eu pegava o microfone que eu tinha e eu fingia que eu era a Xuxa. Então eu já tinha esse sonho de pegar no microfone. Mas a minha ideia era ser cantora, o qual não concretizou, né? E eu tinha muitos sonhos, mas esses sonhos eles começaram a ser apagados. Em certos momentos
as pessoas ali que eram as tutoras ou pessoas próximas começaram a abafar aquela Amanda sonhadora. Você não pode, você é burra, você é incompetente. E aí aquela criança cheia de sonhos, de repente, vira um patinho feio. E aquela menina que tem um potencial, que tinha aquele potencial de ser alguém incrível, se coloca dentro de uma caixinha, cheia de complexos de inferioridade. E por muito tempo eu fiquei escondida nessa caixa. Pois bem, entrei na faculdade, me casei. E eu sempre fui uma inconformada, Cami. Eu fazia aquilo que tinha que fazer, mas eu pensava, isso não é pra mim. Falta mais. Falta alguma coisa. E eu ali dentro de escritório, recebendo ordens, falei, cara, isso não é pra mim. Mas, na nossa cultura, o certo é você se formar, estuda, se forma e consegue um bom emprego. Dentro da área que você se formou. Exato. E aí você é alguém bem-sucedido. Sim. E era o que eu buscava. E nesse buscar ser bem-sucedida, eu tive vários desafios pessoais, vários burnouts, ansiedade, quase que depressão, mas eu nem sabia o que era isso. Eu vivia no modo sobrevivência. Essa era a verdade. Me casei, tive meu filho foi planejado. Quando eu engravidei, eu sabia o nome e sabia que ia ser menino. Eu falava, o meu filho vai ser um menino, vai se chamar Gustavo. Então eu já tinha esse desejo muito grande de ser mãe. Quando eu me tornei mãe, foi aonde, de fato, eu já trabalhei com vendas desde pequena. Então, desde a infância, minha mãe me levava para vender as coisas, né? Então, ela já impregnou na minha veia as vendas. Mas eu me lembro que quando eu tive o Gustavo, eu decidi sair do meu trabalho. E aí, todo mundo me chamou de louca. Mas só eu sabia, às vezes que eu saía às 6 da manhã e o meu filho estava queimando em febre. E eu pedia para ficar em casa e o meu chefe falava, se ficar, vai descontar. Porque a empatia com a mãe são poucas pessoas que têm. É puxado. E aí eu decidi sair. Chutei o balde. Pedi as contas. Saí de um emprego ali de, acho que 7 anos. Na área interna, não era vendas. Também não me satisfazia. E eu fiquei com meu filho em casa. Mas uma mulher que é empreendedora, que desde de nova desenvolve um monte de coisa, que quer fazer, quer acontecer, vai ficar parada? Jamais. Jamais. E aí eu conheço o marketing multinível. Algumas pessoas conhecem como marketing de rede, de relacionamento. E eu falo que ali, Cami, foi a minha escola. Porque uma coisa é a gente vender aqui na internet, onde a gente cria um conteúdo, tudo é magnífico, né? Outra coisa é você pegar uma malinha com um produto seu, colocar aqui debaixo do braço, sair e falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu vendo esse produto, e a pessoa vai olhar pra sua cara e falar, sai daqui que eu tô ocupado. Aí não, é obrigada. desafiador. E eu tive muitos desafios, né? Foram 10 anos trabalhando, mais ou menos aí, entre altos e baixos no marketing multinível. Foram muitos anos. E eu me lembro que várias vezes eu pensei em desistir, e eu desisti. Porque no empreender, Cami, não é uma linha reta. As pessoas pregam isso, né? Ah, comece a empreender, chuta o balde, que você vai ser próspero. Vai dar certo. Só que antes de dar certo, vai dar muito errado. E muito trabalho. Né? Então, eu sou contra isso. Eu sou contra essa questão que as pessoas pregam de que você vai empreender, vai dar tudo certo. Vai ser um mar de rosas. Errado. Você vai se descobrir como pessoa, como profissional. Você vai ter que melhorar os pontos que você precisa, revisitar teu passado, ressignificar quem você sabe que você é, para você enfrentar os desafios. Chegar no seu limite. Chegar no limite físico, intelectual, psicológico, emocional, onde pessoas vão te apontar e falar assim, você não vai passar daí. Tá vendo isso aqui, ó? Não é para você. Então é muito desafiador, cara. E aí desisti várias vezes, tive picos e vales, né? E aí, para resumir, que a história é longa, tá, mulher? Foram muitas vendas, muitos kits de emagrecimento. Na época eu vendi produtos de beleza também. Quase tive um carro rosa da empresa que eu participei. Meu sonho. Eu só queria vender Mary Kay porque eu queria o carro. Eu queria o carro, né? Era. Saí da empresa antes, não deu tempo. E eu tinha um padrão muito engraçado que eu carrego até hoje. Eu queria salvar as pessoas, Cami. Então, eu estava ali quase me afogando
tentando ali um novo negócio, uma nova profissão, mas eu já queria chamar as amigas, porque eu tinha esse desejo de ajudá-las. Só que eu não tinha nem me resolvido ainda. Eu não tinha resolvido minha vida financeira. Como é que eu ia ajudar alguém financeiramente? E aí a gente aprende algumas coisas nesse caminho, que a máscara de oxigênio é primeiro na gente. Então eu passei a me olhar com mais carinho, entender o que a Amanda precisava mudar para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Pois bem, fui nesse picos e vales aí até mais ou menos 2019, 2020. Foi onde eu falei, realmente, o CLT não é para mim. Eu me sentia um patinho feio. Porque enquanto as pessoas estavam lá, vamos bater meta, vamos para a rua vender, eu estava pensando no meu Instagram. Eu estava pensando numa página de vendas. Aí o pessoal olhava para mim e falava o quê? A blogueira da Amanda. Passava muita vergonha na empresa. Nossa. Muita vergonha. A gente, quando começa nas redes sociais, é engraçado que quem conhece a gente não é a primeira pessoa que vai dar apoio, não é as pessoas que vão curtir, que vão comentar, Não que é. vão compartilhar. Você começa a postar, a pessoa fala assim, ixi, olha lá, já tá se sentindo a blogueira. Exatamente. Já tá achando que você vai pra onde? Que esse telefone? Ai, tudo quer gravar agora e postar. Meu Deus. Exato. E eu não sei, acho que no começo é um pouco desanima. Querendo ou não, desanima, porque a gente vive da aprovação do próximo e a gente acha que o próximo vai falar assim, nossa, meu amigo, sai comigo, frequenta a minha casa, ele vai curtir, ele vai comentar, ele vai compartilhar, ele vai contar para outras pessoas. Imagina, é capaz dele até silenciar quando passar lá você no feed. Então é muito triste isso, né? Geralmente são os últimos, né? É. Porque, veja, Cami, a pessoa nasceu com você, conviveu com você por anos. E aí ela conhece uma versão sua frágil, vítima, que precisa de aprovação alheia e que mal consegue tomar suas decisões. De repente, ela vê uma águia, como as minhas águias, ou ela vê uma leoa passando no feed, diferente daquela que ela conheceu há 10 anos. Só que essa pessoa está no mesmo lugar e ela te vê crescendo. Qual vai ser a reação dela? Elogiar? Não, vai criticar. Porque aí, se ela não consegue chegar no teu nível, ela fala de você para te descer ao nível dela. Então, é isso que acontece. E a gente tem que se acostumar. Por quê? A gente vai continuar fazendo, apesar das críticas, apesar dos movimentos contrários. Nesse momento, muitas pessoas desistem. É como se fosse um teste de resistência. Se você chegar até aí, passar esse mundo de críticas e não desistir, Cami, o céu é o limite. Mas se nessa hora desistir, esquece. Porque isso é só o começo. O chamar de blogueirinha é só o início dos desafios. E não é nada, né? A pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg. E a gente sabe que todo mundo que vem aqui, a gente pergunta, né? E qual que é o momento mais difícil? Quando você pensou em desistir? É o que eu mais ouço todo dia, pelo menos uma vez por dia. Mas a gente sabe que é sempre uma constância, né? Sim. E a gente sabe que a gente é executora, que a gente gosta de fazer tudo, de ter tudo e colocar pra rodar e tem uma ideia, já quer executar e ter outra. Só que tem um momento que o barco dá uma balançada mesmo, que parece que o barco desmontou, é só uma madeira e o remo. Qual foi o momento mais difícil que você repensou em tudo que você havia conquistado, tudo que você havia passado e falou, eu acho que daqui não dá mais? Eu tive 2 momentos, né? Um foi quando eu realmente queimei a ponte, porque nesse momento que eu ainda estava no CLT, que eu abri uma loja de semijoias, eu fazia 3 funções para conseguir ter logo esse êxito, para conseguir sair do CLT, né? Mas eu decidi, ali em 2024, queimar todas as pontes. E não faz tanto tempo. Eu estava estabilizada no comercial. O comercial paga-se muito bem, né? Para um bom vendedor. Eu era gerente de contas, tinha um salário estável, eu era diretora de uma outra revista. Então, eu tinha uma estabilidade financeira. Poderia fazer minhas mentorias como um hobby. Sim. Mas eu sabia que aquilo era o meu propósito. E não era o seu chamado. Não era o meu chamado. Verdade. Isso me incomodava. Nesse mesmo período, Cami, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi Prosperidade Feminina, em 2023, bem no finalzinho. Quando eu comecei a acessar o autodesenvolvimento, conhecer a Amanda, saber quais são os meus limites. E aí foi uma expansão de consciência. Eu falei, eu não estou mais dentro dessa caixinha, eu quero mais. E aí eu chutei o balde. Falei, agora eu vou sair do CLT, vou sair da revista e vou fazer só as minhas mentorias. E vai dar certo. Muita fé, muita coragem. Falar que nem a minha irmã fala, né? Se não der certo, aí se a porta não abrir, a gente fica o pé na porta e ela faz abrir, não tem como. Primeira semana, vamos pra cima, pé na porta, vamos falar com pessoas. Segunda semana, pé na porta, vamos falar com pessoas.
Terceira semana, pé na porta, sem dinheiro, sem o CLT, sem estabilidade. Quarta semana, família cobrando, Conta chegando. boleto chegando. Aí eu balancei, minha amiga. Aí eu balancei, porque assim, hoje eu falo para as minhas alunas, Camila sabe disso. Nem só de propósito vive o homem. Não. Então, assim, nós temos o nosso propósito, é lindo e maravilhoso, mas a gente precisa rentabilizar o nosso negócio e as pessoas precisam entender o nosso valor. Enquanto eu não me coloquei nesse lugar de saber quem eu sou e ser bem paga e querer ser bem paga, eu tinha um medo, uma resistência de cobrar muito. Eu não encontrava o meu lugar, não era bem paga e eu sofria todas essas consequências. Então, nesse momento que eu saio do CLT para desenvolver só o meu negócio, que eu saio de todas aquelas estabilidades que eu tinha, o meu cérebro entrou em parafuso, porque a gente está acostumado com o quê? Com a zona de conforto. Por mais que eu fosse já uma mulher empreendedora, já tinha ali uma mentalidade expandida, o nosso cérebro ele é primitivo. Ele vai para fuga. Ah, não tá dando certo, volta pro CLT. Tá dando certo, volta. A gente tá acostumado com a zona de conforto. E quando a gente começa a trazer mudança, a você progredir, a você ir pro próximo nível, esse processo, ele dói. Mas o crescimento que te faz ir para o próximo nível. Enquanto a gente tá na zona de conforto, tá ótimo. Ah, tô vendendo meu pouquinho aqui, consigo pagar minhas continhas, tô sobrevivendo. Mas tem muita diferença. E aí, quando eu entrei na mentoria, e não é nem pra puxar o saco, mas é uma coisa que é real. Você entende que você tem que primeiro dividir o seu empreender e o seu eu pessoal. E você entender que tá fazendo, passou pelo processo, parou de doer. Tá confortável? Agora você vai mexer de novo e vai ajustar para subir pro próximo nível. E sempre tá subindo pro próximo nível. Só que o processo, ele machuca. Ele dói. Ele é desgastante demais. É desafiador. É. E nesse momento eu me lembro, assim, de várias cenas. E foi aí que surgiu o meu método, tá? Vou te contar como que surgiu o Master Águia. Gente, eu quero saber, ela não conta. Vou saber agora em primeira mão. Agora. Foram momentos ali de muito choro, de muitas questões. Por quê? Se eu tenho um coração bom, se eu quero ajudar as pessoas, por que eu não consigo evoluir, Deus? E uma conversa, assim, eu ensino sobre vendas. Eu sou uma excelente, uma exímia vendedora. Por que eu não tô tendo resultado? Não é para mim. E aí vem algo que acontece com a gente, que é a nossa sabotadora. Porque quando você tá tendo o resultado financeiro daquilo que você faz, você se sente o quê? Você tem a autoestima elevada. Gigante. Você tá maravilhosa, o Pix caindo na conta, meu bem. Agora, quando você quer viver do teu propósito e o teu financeiro não acompanha, a tua sabotadora vem e fala assim: quem é você para falar sobre prosperidade? Quem é você para falar sobre vendas se nem você está conseguindo vender o teu produto? Hipocrisia. E nessa hora, a mente dá um bug assim que se você não tiver muito aprofundado no teu objetivo, você desiste. E aí foram momentos que eu indaguei a Deus. Por quê? E aí Deus não me deu a resposta, porque Deus é estratégico. Se ele me falasse como ia ser, eu ia falar, é difícil, vou desistir agora. Não quero mais não, deixa pra lá, então vamos pro próximo. Mas Deus me deu uma visão. Eu me lembro que eu estava chorando muito, passando um período muito desafiador. E eu, com os meus olhos fechados, eu vi uma águia. Só que não só vi essa águia, como eu me senti no corpo da águia. E eu fiquei naquela visão só chorando, porque eu não sabia o que era. E eu ali, sobrevoando tudo, aquela águia maravilhosa, chorando muito. Respirei e falei, tá bom, Deus, uma águia, o que o Senhor quer de mim? E aí eu fui pesquisar sobre a história da águia. Naquela época eu estava com 37 anos, hoje eu tenho 39. E a águia, quando ela chega nos 40 anos, diz essa história, que ou ela morre ou ela se renova e dá um voo de vitória. E ela vive mais 30 anos. E eu falei, uau, eu sou essa águia. E eu chorei muito. E eu percebi que naquele momento eu estava arrancando minhas penas. Talvez eu estava batendo o meu bico na parede, já estava sangrando. Já estava se refazendo. Eu não queria mais. Mas era um momento que Deus estava me reestruturando para que eu me tornasse uma nova Amanda. Não mais aquela menina ferida, cheia de preconceitos, cheia de rótulos que colocaram em mim, mas uma águia poderosa e que tivesse capacidade não só de crescer, mas de pegar na mão daquelas mulheres e falar, águia, você vai voar ao meu lado. Por isso que hoje a Masters Águia foi criada, foi lançada com esse propósito. Às vezes as pessoas olham e falam, Amanda ensina vendas. É mais uma mentoria de vendas.
mas eu olho para vocês, cada uma das minhas alunas, como águias, que podem estar depenadas, mas eu sei que um dia elas vão dar um voo também de vitória, assim como eu dei. Então, assim que surgiu a Masters Águia. Fica com o coração quente quando eu falo. É muito bacana. Ainda mais eu passei pelo Masters Águia. E para mim, particularmente, foi importante, porque assim, eu já tinha passado por vários grupos de networking. E eu já conhecia, já empreendia, já estava na área, já tinha 5, 6 anos. E eu nunca tive uma oportunidade de falar assim, cá, vamos palestrar? Vamos trazer você? E aí, na primeira conversa, eu não tinha fechado a mentoria nem nada, mas ela falou assim, vamos palestrar. Então, você vai palestrar quando? Amanhã. Eu falei, mas eu nem tenho nada. Não, vamos palestrar amanhã. E do amanhã já veio... Aí eu entrei na mentoria e aí já veio o primeiro evento presencial e eu palestrei no evento presencial. Eu lembro do nervoso que eu senti, foi o mesmo nervoso de gravar o primeiro episódio desse podcast hoje. Então, é um frio na barriga, mas quando acaba tudo isso, é um sentimento de gratidão, de felicidade, que às vezes a pessoa que já palestra tanto, que já faz tanto, já é até normal, mas assim, nossa, é uma felicidade que ontem eu parei para falar com meu marido, eu falei assim, nossa, eu acho que eu jamais imaginei. E aí, cada detalhe, cada pessoa que confirmava, cada palavra que vinha, é uma coisa que eu falei assim, eu não sei explicar, eu só sei sentir. E só quando a gente passa, pode ser pequenas conquistas, mas quando a gente consegue celebrar e dar valor e importância nas pequenas conquistas, as grandiosas vêm. Então, mesmo. é só... Eu não posso ficar falando muito, senão eu choro. E nem combinamos, tá? Não combinamos de fazer mexendo. Não tem tempo. Não, a gente nem conseguiu conversar. Verdade. E eu vou falar uma coisa bem séria. Todo mundo que participar aqui vai ser convidado, eu vou trazer. Não tem roteiro, não tem combinação de pergunta, vai sentar aqui, a gente vai fazer essa troca, vai no ao vivo, é gravado? É gravado, mas vai no ao vivo, não tem edição, não tem segunda chance, e é isso, e viu? Flui, viu, gente? Flui. Eu falei, me dá um copo de água aqui, vamos lá. Mas flui porque é verdadeiro, né, Cami? Então, assim, a nossa história, ela é muito verídica. E eu sempre trago verdade. Toda aluna que senta na minha frente e fala, Amanda, eu quero vender. Eu falo, ok, eu ensino a vender, mas a gente vai entender sobre outros processos também. Tem alunas minhas hoje, o que eu faço? Eu entendo a pessoa. Então, a pessoa entra para vender, eu dou técnica, ela não vende. Eu dou estratégia, ela não aplica. Eu falo, opa, tem emocional, porque eu me formei em terapeuta também. 2023 foi uma época que eu percebi que eu precisava melhorar. Eu me formei em self-coach pelo IBC, um dos melhores institutos de coach do Brasil. Eu me formei em terapeuta de alta performance porque eu queria me entender, Cami. Eu precisava me entender. E isso me trouxe ferramentas para ajudar as pessoas, né? Aí eu percebo que a pessoa trava. Eu falo, é emocional. Aí eu falo assim, vamos fazer uma reunião, mas não é mentoria. É um bate-papo, coaching. Aí eu vou, converso com a pessoa, falo, conta um pouquinho da tua história. Como foi lá com o papai e com a mamãe na infância? Aí eu começo a trazer. Ela fala, tem trava de rejeição, tem trava de não merecimento. E aí eu começo a trabalhar o ser humano, Cami. Porque se o ser humano não estiver bem, nada flui. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, assim, esse foi um período que eu pensei em desistir. Graças a Deus, eu não desisti. Olha a Cami aqui, se eu tivesse desistido. Não é? Porque já teve dia de eu falar, Amanda, não quero mais mentoria, não vou fazer mais nada, eu quero desistir. Vale. Não quero mais, não é pra mim, eu não consigo. Aí, o que eu falei? Vai desistir nada, para de ser maluca, vai tomar um banho, amanhã vamos marcar o nosso 1 a 1, vamos conversar, para de palhaçada. Falei, respira, dorme, para de ser maluca, falei mesmo, é assim com as minhas águias, né? E porque assim, eu já passei por isso, então eu até vou fazer uma aula, possíveis desafios, você vai pensar em desistir várias vezes, por quê? Porque vem os desafios muito maiores do que num CLT. Num CLT eu não estou feliz, o máximo que vai acontecer é eu pedir demissão. E arrumar outro emprego. E a minha empresa, que se eu parar, eu não pago minhas contas. Verdade. Se eu parar, meu filho olha e fala, minha mãe é uma fracassada. Se eu parar, os que estavam duvidando, empurra a gente lá para baixo. Falando, falei que não ia dar certo? E aí? Como é que faz? Então, eu já passei por esses vales, né? E ali eu tomei essa força mesmo, que eu falo que é de Deus, é do Espírito Santo. E Deus me conduziu a não desistir. E eu busquei com todas as minhas forças me conhecer, Cami. Quanto mais eu me conhecia, mais eu evoluía, mais eu evoluía. Quanto mais eu conhecia as pessoas, mais eu liberava perdão, mais eu trabalhava na minha personalidade, eu comecei a crescer de uma forma muito exponencial. E aí, em 2024... eu remodelei todo o meu método. Falei, agora eu não vou atender mais no 1 a 1, porque eu atendia no 1 a 1. Tinha dias que eu atendia 7, 8 pessoas, então era muito cansativo. Falei, eu vou atender só mentoras, porque se eu atendo hoje
no 1-a-1, e eu já tô tendo vários cases de sucesso, imagina se eu atendo uma mentora e ela ajuda 200 pessoas. Imagina se eu ajudo 10, 20 mentoras e cada uma ajuda 200. Quantas vidas eu impacto? Falei, é isso. Aí comecei nesse novo modelo. Em janeiro de 2025 eu tinha 3 alunas, 2 permuta. Ou seja, 2 parcerias, só uma me pagava. Em janeiro eu fiz 120 reuniões. Eu falei, ou dá certo ou dá certo. 120 reuniões. Quando foi em abril eu já estava com 25 alunas. Com um ticket que eu nunca tinha cobrado em toda a minha história. Falei, tá validado. Quando que eu percebi que o meu método funcionava? Quando minha aluna entrou e no mesmo mês fez 60 mil. Falei, uau. Aplicou o que eu ensinei e fez 60 mil em um mês, está validado. E aí eu comecei realmente a fazer um trabalho muito bem desenvolvido para essas mentoras, né? E aí você me perguntou do momento de desistência. Aí vieram outros convites de mais livros, aí hoje são 4 livros, um eu lancei em Paris, eu trouxe os meus 3 aqui. Então são 4 livros lançados. Fui convidada para ser também agora sócia da Estilo e Glamour, que é a patrocinadora do programa que vos fala. Daqui a pouco vai passar aqui. A gente tá muito Então, chique. assim, é uma evolução muito grande, mas eu vejo que tem história, que tem processo, que eu fiz esse movimento conscientemente, né? E ali continuei e tal. Só que quando foi em abril, no mesmo mês que eu estava comemorando uma grande conquista, 28 alunas, eu acho que era 24 ou 28, e uma estabilidade financeira, uma previsibilidade que eu tanto busquei a minha vida inteira, eu recebo uma notícia que acabou comigo. Né? Cami sabe do meu processo. Não. Eu recebo a notícia do câncer da minha mãe. E aí eu falei, uau, e agora? Aí, de novo, eu pensei em desistir. Porque eu falei, por tantos anos eu busquei sucesso, dinheiro, estabilidade. E hoje eu trocaria tudo que eu tenho pela saúde da minha mãe. Por isso, quando eu falo com as minhas masters, eu falo, gente, honrem os pais de vocês. Honrem, perdoem. Os nossos pais deram para nós aquilo que eles puderam. E graças a Deus, Cami, e a todo esse processo de autodesenvolvimento, desde 2023 eu virei a melhor amiga da minha mãe. Eu ensinei ela a meditar, fazer o Ho'oponopono. Ela estava nervosa, eu, mãe, bora meditar. Então, assim, eu consegui dar para minha mãe, mesmo em meio ao caos, uma qualidade de vida, uma tranquilidade. E graças ao meu trabalho, Cami, eu coloquei o pé no freio, falei, eu vou mais devagar, mas eu continuei entregando, a Cami sabe disso. Eu falava, meninas, essa semana eu tô no hospital com a minha mãe, era 12 dias no hospital. E quando a gente saía do hospital, eu pegava o notebook, eu nem sei como eu consegui, tá? E eu entregava. Mas nesse momento eu falei, eu acho que não faz mais sentido. Porque eu lutei tanto, eu queria tanto mostrar para minha mãe, aquela menininha que precisava de aprovação, e hoje que eu posso mostrar para minha mãe que eu venci, eu não tenho mais ela. Qual o sentido que faz na minha vida? E aí, nesse momento, eu pensei em desistir. E foi pouco tempo atrás. Só que quando a minha mãe partiu, Cami, ficou uma coisa muito forte no meu coração, que assim, ela não passou por isso à toa. Deus tinha um propósito na vida dela, um plano de salvação. Mais do que um plano de salvação, Deus tem um propósito na minha vida. E esse propósito é levar o legado da minha mãe, que é amar, cuidar e servir as pessoas. Que é isso que minha mãe fazia, tá? Ela não trabalhava fora. A minha mãe, o dom dela era amar, servir e cuidar das pessoas. Tanto que ela cuidou tanto da gente, das outras pessoas, que se esqueceu. Isso é uma das causas que eu levanto. A gente é a prioridade. Verdade. A gente tem que estar em primeiro lugar. Que aí depois a gente consegue cuidar do outro. E aí eu falei, ok, mãe, ok, Deus, tá tudo certo. Não vou desistir. E aí eu me levantei, Camila, de uma forma que tem pessoas que olham pra mim e falam, minha Amanda não tá vivendo luto, porque hoje não faz 2 meses que minha mãe morreu. Foi bem recente. E as pessoas olham e falam, nossa, Amanda tá indo em evento, podcast, leoa pra cá, leoa pra lá. Mas eles não sabem do propósito que Deus colocou no meu coração. Então hoje o meu maior propósito é continuar assim, é não desanimar mesmo, porque quem venceu... assim, eu não venci a doença com ela, mas eu venci o sofrimento. A gente conseguiu entender o sofrimento de uma doença tão grave. Camila, nada mais me para, minha amiga. É complicado. Eu falo que eu admiro muito a sua força. Eu acho que não é todo mundo que
diante da dor da perda, de você perder a mãe, que é tudo pra gente, que é tudo na nossa vida, o nosso exemplo de mulher, de tudo, se a gente se manteria tão forte. Então, e não só de estar forte, mas de continuar transbordando na vida do outro. Porque a gente para pensar, no momento da perda era o momento de eu estar recebendo. E foi o momento de você estar dando. E você continuou dando, e continuou dando. E até hoje ainda não parou. É transbordar, transbordar. E eu lembro que logo em seguida da perda, a gente já tinha feito planos de ir em janeiro, para onde nós fomos, né? Que nós fomos para o Método SSS, nós fomos para Campinas, passamos 3 dias. E independente da dor, era assim, não que a pessoa se faz de forte, mas ela pegou da dor, do sofrimento dela, para ela poder fazer de fortaleza. E ela estava lá, nós estávamos lá, no Método, 3 dias, e ela foi literalmente para servir. Ela estava ali para servir, para ajudar. Eu estava com o ligamento do tornozelo rompido, eu tava com uma bota ortopédica e a gente tava lá. E todo o processo que a gente passou, aquilo ali é uma mudança, uma transformação. Eu falo que quem tem a oportunidade de passar pelo SSS, passa por qualquer coisa na vida. De você passar na situação e falar assim, eu agradeço a informação, mas eu tô no governo, eu que mando, para de doideira. Então, assim, é uma coisa que é muito gigantesca, só passando para saber. E não é sobre religiosidade, não é sobre vendas, não é sobre empreendedorismo. Por quê? Porque você entende que a chave do sucesso do seu negócio é você cuidar do CPF. Porque antes do CNPJ, o seu CPF tem que estar. E aí a gente acha que não, ela tá ali só para servir. Ela serve, mas passa pelo processo ao mesmo tempo junto. Então a gente sente, é a flor da pele. E aí a gente foi levado no extremo do cansaço físico, mental, emocional, o limite da emoção, o limite do corpo, de chegar a hora de você falar, a pessoa falar assim, acho que eu quero ir embora, acho que eu tô muito cansada, acho que eu não aguento, acho que se eu deitar agora para dormir eu não vou amanhã, mas é um conjunto que faz sentido. E é muito bacana, porque eu sou mentora. Ela é minha mentora. E a gente foi num evento da mentora, para você ter como é uma proporção. É uma pirâmide. E é aquilo, mentor que não tem mentor é uma fraude, né? Então, assim, é uma coisa que mudou. Porque quando eu entrei em 2026, a gente tá em fevereiro, a gente começou agora, estamos na primeira semana. E já estamos com o pé no acelerador. Já estamos com o pé no acelerador. A gente tirou 1 ano de projeto do podcast do papel. Que legal. A gente vai sair na 2ª edição. Maravilhosa. Nós vamos sair na 2ª edição do livro de Mulheres Desbravadoras, que é muito importante, assim, não só para sua jornada, mas para você eternizar momentos, para você contar a sua história, porque às vezes o que você passa não só ajuda o outro, mas mostra pra ele de falar, ei, você não tá sozinho. Não é só você que passa por isso. Vai dar certo. Respira, solta pela boca. Vambora. E é muito bacana. E a gente tira o podcast e a gente vai. E a gente sai na revista agora em abril, que eu tô muito chique, eu tô muito importante, gente. Isso aqui é conquista. Isso aqui é gostinho de conquista. E aí, logo em seguida, eu recebi e falar, vamos, ó. Próxima revista é lá no Uruguai. Eu falei, o quê? Peruqueci, não tô dentro, eu não quero nem saber. Já vejo a mulher estudando. Já entrei no curso de conversação. Eu fiz espanhol com 14 anos, eu tenho 5 anos, mas eu nunca coloquei ali o espanhol. E é uma coisa que é tão assim... É tudo proposto uma coisa na outra, que assim que eu fui convidada para poder fazer parte da edição do Uruguai, em seguida começou a aparecer um monte de coisa para mim no Instagram de espanhol, colocou sua conversação, e aí eu fechei um método, um espanhol. Gente, é muito bom, olha, só passando para entender, mas precisa fazer parte aqui, ó, do propósito, viu? Vamos no processo, no propósito, se juntar com pessoas. Então, assim, aí, inclusive, dia 10 agora, nós temos um evento. É um evento que não é qualquer evento. Por quê? A gente fala uma coisa que é verdade. A venda é o coração do seu negócio. Não adianta você investir milhões em tráfego e milhões. Eu quero um social media, o melhor. Eu quero ter um podcast, eu quero ter o melhor site. Aí o cliente vem para você e você... nem responder. Ele que tá me procurando, eu respondo quando der. E aí, fala um pouquinho pra gente desse evento do dia 10, como que vai ser, como que funciona, como que faz pra participar. Maravilha. O evento do dia 10, o nome já é forte, né? Vendedora de elite. Então, você vai entrar nesse evento, que é um modelo de workshop ali, a gente vai ter palestra, mas vai ser muito vivencial.
Vai ter coffee, vai ter network, maravilhoso, Cami. Cami já está lá, com certeza. Tô dentro. E a gente vai te formar como vendedora de elite, para você vender qualquer produto ou serviço. Porque às vezes, Cami, a gente pensa assim, eu já vendo, minha loja está aberta, meu serviço está à disposição, e a pessoa chega, eu passo o preço. Isso não é venda, isso é tirar pedido. Tirar pedido, você contrata um estagiário, ele faz. Agora, venda é o que aconteceu ontem comigo. Uma pessoa mandou mensagem, falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para investir, eu não vou investir, mas eu vou conversar com você. Eu falei, é dessas que eu gosto, que já fala que não tem dinheiro. Pois no final da reunião, não tinha mais essa objeção de não tenho dinheiro. Então, isso é ser vendedor, é você pegar um cliente que nem quer comprar, nem tem ciência que você existe, você gerar um desejo e ele levantar a mão e falar, eu preciso do seu produto. E aí a gente vai desenvolver você como vendedora de elite e ao final tem uma oportunidade de você ainda fazer uma renda extra. Olha isso. Então, pelo amor de Deus, né? Para se inscrever, posso falar do meu Instagram? Com certeza. Você vai entrar no meu Instagram, que é o Amanda Lopes Leoa, e lá você vai comentar, eu quero participar do evento. Mas lá tem link também de cadastro, só ir lá no meu Instagram que a gente direciona. A gente vai gravar um stories no fim da gravação, obviamente. Vamos deixar o link lá, bem certinho, colocar o @ pro pessoal seguir, para fazer parte. Agora, uma pergunta que eu quero saber. Que todo mundo quer saber, porque a gente que tem mentora, é muito engraçado, porque a gente vê todo mundo lá muito grandão. Mas tem os bastidores, tem aquela coisa de muito joelho no chão, muita lágrima rolando, de tudo que você passou. Define em uma frase o que você aprendeu, que você leva pro resto da sua vida que mudou a sua jornada. Acho que em uma frase seria o seguinte, talvez seja clichê, mas é muito verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Isso é verdade. Então, quantas vezes eu acreditei em pessoas, eu acreditei em projetos que brilhavam nos meus olhos, pessoas incríveis, e aí quando você vai acessar o projeto, quando você vai acessar dentro ali o interno da pessoa, porque uma coisa é vocês me conhecerem das redes sociais, conhecer a Cami, outra coisa é você acessar a Amanda, num dia que a Amanda tá cheia de coisa para fazer, que tá estressada, e aí eu vi e ouvi coisas que me deixaram muito entristecida. Óbvio que eu trabalhei essa parte de inteligência emocional, isso não mexe mais comigo, mas é necessário, sempre que você entrar num projeto ou em uma parceria, você entender quem é a outra pessoa. Se os propósitos dela estão ligados com o seu, porque senão vai dar problema. Eu digo que nada é por acaso. Sim. E Deus une propósitos e não pessoas. Porque pessoas a gente encontra diariamente, a gente se conecta com poucas. E os propósitos se conectam porque os caminhos são sempre os mesmos. Então isso é muito... É a lei, não é... tem gente que diz que é energia, é coincidência, é o acaso, é o destino. Cada um denomina como quer. Mas ainda assim, no final de tudo, sempre vai ser os propósitos. Agora, diz pra mim, um conselho rápido e curto para quem está começando a empreender agora. Cami, o maior conselho que eu posso dar é trabalhe naquilo que você é muito boa, naquilo que você é muito bom, naquilo que as pessoas te pedem de graça. Cami, me ajuda com isso. Cami, você é boa em ouvir. O que você é muito boa, que você faz com maestria, mas você faz por hobby ou porque você gosta. Quando você acessa isso e você monetiza essa tua expertise, você entra numa área chamada propósito. Porque o teu propósito está ligado naquilo que você ama fazer. Se você ligar o seu propósito com o faturamento, você vai explodir de vender. Então não tente, eu vou ser mentora porque a Amanda é. Eu vou trabalhar com mídias porque a Cami trabalha. Não, trabalha naquilo que você é boa, naquilo que as pessoas querem que você faça ali de graça. E com certeza, alinhar o seu chamado com o seu propósito e o seu trabalho, o céu é o limite. Já passou por muitos altos e baixos e a gente sabe, hoje, se você ganhar, quem ganha com você? Primeira pessoa que ganha comigo é a Amanda, de 7 anos. É a minha criança interior, né? Ela merece ganhar todos os prêmios, todos os troféus, porque ela é maravilhosa. Quem mais ganha comigo? A minha família toda. Meu filho, meu pai, meu esposo e todas as minhas alunas e pessoas que passarem no meu caminho, eu decido que elas ganham porque eu somo na vida delas também. Isso é verdade. Não posso falar que não. E um arrependimento?
Em uma palavra. Em uma palavra? É. Em uma palavra é difícil, Cami? Não é não. Pode ser um ano da sua vida, uma fase, um emprego, uma pessoa. Pode ser, tanto faz. Meu Deus, em uma palavra? Vamos simplificar, então. Qual foi o ano do seu maior arrependimento? Foi em 2024 e a palavra é confiança. Eu confiei demais em pessoas erradas. É. Sempre lembra, né? A confiança. Não posso falar que não, gente, mas a música do Racionais é verdade. A confiança é uma mulher ingrata. A gente sabe complicado. da verdade. Gente, eu vou falar pra vocês que isso aqui é 1% do que a gente acessa, do que a gente tem. Se hoje você que está empreendendo, se hoje você que está começando, ou já está na jornada e você se sente perdido, ou você já alcançou um limite, mas que você sabe que você tem mais para alcançar, só que você não sabe como, eu aconselho você a seguir a Amanda Lopes. Ela vai te trazer um direcionamento, ela vai despertar tanto a águia quanto a leoa que tem dentro de você, ela vai trazer o mais do que você tem e vai te levar junto para o sucesso, para onde ela for. Eu quero agradecer imensamente a participação. Eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Eu tô assim. Olha, não sei nem como, não vou explicar, ainda vou descobrir a palavra, porque eu ainda não decidi. Aí a gente tem um presente para a nossa participante Gratidão. diretamente. Posso abrir? Por favor. Feito pela Mimos Arte. E junto com isso eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que é a revista Estilo e Glamour. Segue nas redes sociais, ativa o nível do seu próximo passo, a próxima fase. Aproveita que a gente vai aí atingir fronteiras e estamos diretamente do Uruguai em junho. E siga muito a Mimos e Arte, Patrícia, que faz os seus produtos personalizados para você, para sua empresa, para sua família, onde ela traz marca em autenticidade e transforma sonhos em realidades. Mentora, muito obrigada. Eu tô feliz demais de você estar aqui. Eu agradeço, amei o Mimos, gente, olha isso, arrasou Mimos e Arte. Gente, eu agradeço o convite, eu estou imensamente feliz em ver o quanto você brilha, o quanto os seus olhos brilham, porque isso é sinônimo do seu sucesso, do seu esforço, do seu trabalho. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, parabéns. E aqui é só a pontinha do iceberg, ó. Não é, o céu é limite, nos vemos no Uruguai. A gente se vê no Uruguai, é isso mesmo. Um beijo pra vocês. A gente encerra esse nosso episódio com muito amor, muito carinho e toda essa história para trazer uma reflexão que antes do CNPJ, pensa bem no CPF, que é o que vai trazer fronteiras. Se você não cuidar de você primeiro, seu negócio nunca vai sair do lugar. Beijo, gente, e até o próximo episódio.